Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para falar sobre vasos de bonsai, especialidade da casa, né? Para quem não sabe, eu produzo os vasos da Fujipot. São vasos de cerâmica de alta temperatura, feitas de um a um, né? Obviamente, porque aqui eu trabalho de forma totalmente artesanal. Bem, de toda forma, muita gente pode estar achando estranho se, pô, o Fabiano, aquele lá que é professor de bonsai, do curso de bonsai e tal, trabalha com isso aí? Sim. Mas eu hoje não vim fazer a propaganda do meu vaso. Eu vim falar sobre vasos de bonsai, porque tem muita gente falando, então eu vou falar como professor de bonsai e não como ceramista. Óbvio que às vezes não tem como sumir muito isso, né? A gente meio que joga uma coisa junto com a outra. Bem, bora lá. Bem, eu sou o professor Fabiano Costa, né, do curso comofazerBonsai.com, para quem ainda não me conhece, só entra lá, comofazerBonsai.com. É um curso de A a Z sobre bonsai para iniciante, para iniciado. Aprenda bonsai ali, beleza? E hoje nós vamos falar sobre os bonitinhos, que podem ser coloridos ou não. E vamos falar um monte de coisa depois então da vinheta, beleza? Bora lá então? Então galerinha, vamos lá. O vaso a gente sabe, né? Todo mundo que está um pouquinho mais na arte do bonsai, que o vaso é a última coisa que a gente escolhe, porque a gente primeiro forma a árvore, ramifica, deixa ela bem bonitinha. Quando ela tá top, a gente decide pelo tamanho, pelo formato, pelo estilo que foi imposto à planta, pela espécie, pela cor da folhagem no outono, pela cor da fruta, pelo tamanho da fruta, pela base, pela rugosidade da casca. É muita coisa que conta pra gente escolher um vaso. Por isso, a escolha de um vaso final acaba ficando um pouquinho mais para frente. Então, o iniciante acaba meio que se pegando. Muitas vezes vale a pena comprar então para um vaso, já que quer um vaso bonito, um vaso um pouquinho maior, tá? Um pouquinho maior para quê? Para que a planta tenha um pouco mais de substrato, tudo mais, e não fique feio na prateleira. Porque eu sei que isso aí é uma coisa que é bem chata, né, gente? Vou botar ali na minha sacada, eu tenho pouco espaço, aí eu vou botar aquele spot preto feio pra caramba. Mulher vai bater, vai jogar lá de cima, vai dar problema, né? Então, a gente quer sempre o quê? Um vasinho bonitinho, né? Pouco legal botar um vasinho de cerâmica, aí a mulher já olha assim, nossa, aí sim. Ao invés de ser uma coisa simples e às vezes fica feio, começa a decorar, vai ornar, né? Então, orna. Beleza, então. Algumas características de vasos, deixa eu pegar um vaso qualquer aqui. Um vaso de cerâmica, normalmente, ele tem um furo grande de drenagem, de bonsai, tá? Então ele tem que ter um pra quê? Porque o nosso substrato ele é bem drenante, então tu coloca um substrato bem drenante, a água vai embora. O que vai ficar é a retenção do substrato, de raiz e tudo mais. Eu gosto de fazer bastante furinhos de passagem de alumínio, de arame de alumínio, de cobre, não interessa, para poder fixar a árvore no vaso, tá? Então tem vários tipos de vasos, né? Eu trabalho muito forte com vaso redondo, por causa que eu trabalho em torno. Então tem vários formatos, com bordinha, sem bordinha, mais aberto. Vocês estão vendo aqui, né? Que tem um monte. Depois eu dou uma chegada aqui perto e mostro para vocês tudo. Um monte de tipo de vaso e combinações de esmalte e coisas que se tem. Então, o vaso de treino, tá? Um vaso de treino, que seria uma coisa que eu não estou falando agora, estou falando mais de um vaso final. Um vaso de treino, ele é sempre um vaso um pouquinho maior do que a gente deixaria se fosse uma planta indo para uma exposição. Então, sempre um pouquinho maior, porque dá aquele arrego a mais de substrato para a planta se cultivar e tudo mais, né? Então, isso aí é muito importante. Tá? O que eu acho muito importante, gente, principalmente no início, é a gente não forçar uma planta no vaso. Eu acho mais legal aqui e pega uma planta grande, ou às vezes a planta não é tão grande, mas a raiz dela ainda é muito grande. E você vai ter que ir reduzindo poucos, ano a ano. E muita gente vai lá e força e coloca num vaso pequeno, a planta às vezes não resiste. Já culpado, tá? Aconteceu comigo e isso aí é muito chato, muito ruim. Não é legal. Eu falo aqui em cerâmica, mas a gente pode trabalhar hoje. Eu já vi vasos de cimento muito bons, misturas diferentes com fibra, cimento, vaso de madeira, vaso de fibra de coco, tem vaso de todo tipo, tá, gente? Porcelana, de ferro.
né? Originais lá, que era na lata de goiabada, mas depende da qualidade que você quer, depende do que aquilo vai te trazer de ideia, né? E assim por diante, tá? A esmaltação, no caso do vaso de cerâmica, ele é feito exatamente com esmalte, que o esmalte é um pó. Eu não vou mostrar para vocês agora como é que funciona tudo isso, que está chovendo, e eu vou só falar mais um pouquinho de vaso. Deixa eu mostrar aqui, deixa eu pegar aqui a câmera, virar aqui um pouquinho. Pera aí, desculpa. Ah lá. Então, ó, nós temos vasos mais retinhos, mais altos, um pouquinho mais baixos, com a borda mais saliente, para vaso para pequeno. Vocês estão vendo aqui com textura. Olha só, essa quantidade de modelo, de forma, isso aí depende da criatividade do artista, porque isso aqui não é nada feito em forma, tá, gente? Isso aqui é tudo feito na mão, no torno e finalizado no torno, depois esmaltado de um a um e assim por diante, beleza? Então todos esses vasos mais esmaltados, mais coloridinhos que vocês estão vendo, a gente usa mais para tropicais, para plantas de ou folhas perenes, caducas, tá? Agora já vasos sem esmalte, tipo esse que eu estou mostrando para vocês agora, são vasos que dá para usar em plantas com casca mais rugosa, em coníferas tipo pinheiros, juníperos e assim por diante, tá? Então só para mostrar para vocês mais ou menos o que se tem. Olha lá, esses aqui é a fornada que saiu agora. Então deixa eu virar de novo. Então vamos lá, terminando a nossa falação aqui. Só para vocês verem isso aí. Esses vasos todos estão lá na fujibonsai.com.br, na abinha de vasos Fujipot, tá, gente? Então, a pintura dele, que a gente chama de esmaltação, se fosse um vaso de cimento, ele seria realmente pintado. E várias outras técnicas é usada em vários outros tipos de materiais também, tá? Então, como eu falei antes, pelas regras artísticas, depende do tamanho da planta, depende do tamanho para usar o vaso, beleza? Então tem algumas características, eu vou botar depois no quadro ali as proporções. Espere que no final eu vou botar as proporções certinhas para você escolher um vaso para sua planta, tá? Então, como eu falei, tem o contraste às vezes, tipo de uma folhagem vermelha, tipo de um acer no inverno ou no outono, né? Folhagem outonal, ou de uma macieira com frutas vermelhas, contrasta muito bem com o azul. E isso é muito legal por causa de... Aí você tem que entender um pouquinho de cores complementares. É bem bacana, vale a pena pra caramba entender um pouquinho de cores complementares, tá? Eu, de repente até coloco aqui alguma coisa sobre, porque a gente acaba aprendendo que uma cor nada a ver com a outra, quando se junta ou chega uma no lado da outra, né? Fica realmente muito bonito e que combina, na verdade ela harmoniza, tá? Então, algumas plantas são um pouco mais masculinas, né? Tipo plantas com estilos mais retos. Então, plantas acabam ficando mais um vaso mais oval, ou um vaso mais retangular. Embora eu tenha plantas retas em vaso redondo, ficou muito bacana. Tem que saber fazer e combinar, tem que ornar, né? Então, porque tipo planta feminina, planta que tem muita sinuosidade, flores. Então isso daí muitas vezes vai puxar um vaso, pode ser um vaso mais redondo, às vezes mais baixo, colorido. Então tem que combinar, na verdade, certinho, né? O que funciona, tamanho, formato. Eu vou mostrar para vocês no quadrinho aqui, só fazer um desenho mais ou menos para vocês entenderem o que eu tô falando, tá bom? Então eu fiz um desenho assim aqui meio cafajeste aqui, mas que dá para entender mais ou menos o que eu tô querendo dizer, tá? Existem vários tipos, formatos e a gente tem que combinar. E dá para usar esses vários formatos para vários estilos também, tá? Um vaso redondo não só significa que ele vai funcionar para uma planta feminina, com muito movimento, XYZ. Pode botar também em um estilo bujindi, pode botar em um estilo moyogi, indo para os lados mais oriental japonês. E pode usar ele também em uma planta mais atarracadinha, uma proporção muito grande. Então a gente pode trabalhar com a questão do formato.
Só que tem que fazer o vaso complementar a árvore, porque o vaso e a árvore é onde vem a palavra bonsai, né? Que é a árvore na bandeja. Então a gente tem que trabalhar com uma árvore na bandeja. A coisa tem que ser complementada, entende? Tem que ter harmonia, equilíbrio. Então, o que a gente sabe, vaso para semi-cascata, cascata, normalmente ele é um pouco mais alto, mais base para segurar a cascata, né? Esse aqui é um tipo de cascata bujindi que eu fiz aqui. O estilo bujindi normalmente é um vaso redondinho, ou um vaso oval, mais pequenininho. Dá para usar também lasquinhas e tudo mais. Isso é uma coisa que eu não falei. Pode usar muito lasca de pedra, lasca de madeira como vaso. Fica muito legal também, sabendo usar um material bom, tá? Aqui o estilo moyogi pode ser usado retangular, redondo, oval. Depende do que você tem. A mesma coisa aqui em um estilo um pouquinho mais tipo um sumotori, um estilo sumo que a gente chama. Como eu prometi, o que a gente fala normalmente, para ser bem rápido, o que a gente leva em consideração? A grossura. Então eu botei aqui, ó, o vaso e a árvore. Quem quiser bater depois um print aqui, isso aqui já pode fazer. O que acontece aqui, ó? O vaso, a altura dele, mais ou menos a base da árvore. Então você tem 4 centímetros de altura de vaso, é mais ou menos a base da sua árvore, tá? Isso é uma coisa bem genérica, tá, gente? Bem para iniciante, porque depois a gente começa a mexer muito. A gente vê que se botar uma base bem maior em um vaso mais curto, por isso que eu botei essas duas figuras aqui, a planta parece ser mais velha, tu tem mais base, entendeu? Tu ganha isso artisticamente. Mas você está começando e quer essa referência. Então, pela altura da árvore, mais ou menos, é o que a gente vê, desculpa, a altura não, a largura da árvore, a gente coloca o tamanho do vaso. Eu gosto de colocar o vaso até um pouquinho menor. Se eu colocar um vaso um pouquinho menor, eu faço essa árvore parecer ter uma proporção maior. Então, a largura da árvore, normalmente, é mais ou menos a copa, sendo pouco menos. Eu gosto de botar aí um 80% da largura da copa, tá? A altura eu já não levo em consideração, tá? A altura da árvore não levo em consideração. Tem que ter o resto da coisa toda. Se por acaso a planta for muito alta, talvez eu altere um pouquinho a altura do vaso. Mas isso daí depende de profissional para profissional e professor para professor. Então aprenda na sua escola e quem quiser aprender melhor ainda, vem para o comofazerBonsai.com. Valeu? Um grande abraço, curta esse vídeo aí já, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e dá aquela moral pro professor. Valeu? Grande abraço, muito obrigado. Qualquer dúvida, escreva aqui embaixo que eu estou logo respondendo para todo mundo. Forte abraço, galera.